Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, ao celebrarmos a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, queremos recordar que esta solenidade, ela é recente, como uma comemoração no domingo, e fecha o ano litúrgico. A partir já do próximo domingo, já estamos num novo ano de serviço ao Senhor. Esta comemoração é recente, colocada na igreja no ano de 1925. Não quero dizer que antes não se tenha reconhecido a realeza de Nosso Senhor, mas o Papa achou por bem e necessário que marcássemos o final do ano litúrgico com a solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. 1925. Se nós recordarmos bem, neste período do século XX, desde o final do século XIX até meados do século XX, a humanidade se viu perseguida de forma mais cruel pela força do mal, pelo demônio que, com os chamados seus satélites no mundo, os poderosos, aqueles que buscam fazer a obra de seu pai, o demônio, procuraram destruir a igreja, procuraram suprimir a liberdade de culto, procuraram suprimir a Santa Missa, e todos eles invariavelmente decretaram o fim da igreja, o fim do papado, o fim dos cristãos. Se nós fizermos uma memória daquilo que pelo menos deveríamos ter aprendido nas aulas de história, mas nós como cristãos que devemos sempre buscar a catequese e o aprendizado da nossa fé, nós temos uma larga bagagem de história da igreja para estudar. Todos nós. Estudar a história da igreja não é atribuição apenas do padre, é de cada cristão, especialmente daqueles que faltam à catequese, porque aí conhece as armadilhas através da história. As armadilhas que o inimigo do gênero humano, o demônio, já colocou e continua colocando. Se nós estudarmos a história, rememorarmos aquilo que aprendemos, ou deveríamos ter aprendido, lá no início do século XX, desata-se a grande perseguição a nossos irmãos católicos no México. A maçonaria, como sempre inimiga do gênero humano, inimiga da igreja e, portanto, inimiga de Cristo, ataca, destrói templos, mata sacerdotes, mata leigos, tudo isso em praça pública, não as ocultas. Revira cemitérios, coloca os corpos dos mortos à frente das igrejas para dizer não há ressurreição dos mortos. Tudo isso. Um governo ditador, anticristão, contra toda a liberdade humana, e a liberdade humana mais profunda é a liberdade de cultuar o seu Deus e prestar-lhe culto publicamente. Faz tudo isso. Os cristãos sérios, comprometidos, se levantam em armas. Não ficaram apenas rezando, pegaram a força da oração e a força das armas para combater aquele governo sanguinário. Neste mesmo decênio do ano 10, 20, temos a Espanha, também promovida pelo inimigo do gênero humano, inimigo de Cristo, inimigo da igreja. Governos liberais e maçônicos perseguem, mutilam, matam, destroem, proíbem o culto. E o primeiro-ministro espanhol na época chega a dizer: a Espanha deixará de ser cristã. Morreu ele, apodreceu, os vermes o comeram e a Espanha continua cada vez mais cristã. Assim também no México. Assim também, estamos falando apenas do século XX, porque no século XX foi colocada a solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. O inimigo do gênero humano que procura destruir o reinado de Cristo, o demônio, levanta a Alemanha nazista, a Itália fascista, a Rússia comunista para matar e dizimar. Só na Rússia comunista, 100 milhões de mortos. Só na Alemanha nazista, pelo menos entre ciganos, judeus, padres e pastores, 10 milhões. E nós
achamos ainda que podemos fazer acordo com o mundo? Achamos que podemos viver da mesma forma, lenientes com o dono do mundo, o príncipe deste mundo, como é chamado, o demônio? E nós achamos que podemos tolerar o modo de vida que o mundo nos propõe, que é erradicar o reino de Cristo, começar por destruir as pessoas, matá-las, encarcerá-las, depois suprimir o culto, proibir a celebração da Santa Missa, destruir as igrejas, perseguir até mesmo as outras religiões cristãs. Tudo isso aconteceu há pouco tempo e ainda acontece no mundo. Hoje o inimigo do gênero humano, que de burro não tem nada, ele acha outras formas de destruir a presença de Cristo no mundo. Ele não quer que Cristo reine e então ele ataca, como foi dito por Nossa Senhora em tantas aparições, ele ataca nos últimos tempos a base da sociedade cristã, a inocência das crianças, o santuário da família e a igreja. E por isso nós vemos tantos sacerdotes sucumbindo ao demônio. Por isso nós vemos diariamente, naquele esgoto a céu aberto, nas nossas casas, chamada televisão, a propaganda o dia inteiro da destruição dos valores familiares e cristãos. Não há um programa, se nós olharmos com o olhar cristão, em nenhum canal, sem exceção, que possa se dizer é educativo, leva-nos a crer, ajuda-nos a implantar o reino de Cristo na terra. Em nenhum, todos, sem exceção, apelam para o consumismo, que vai fazendo com que os pobres queiram cada vez ter mais, que vai incitando revoltas no meio do povo e dividindo o povo, que vai criando falsos mártires e falsos perseguidos. Tudo isso é o reino do anticristo. O reino de anticristo que está bem presente entre nós. Quem tem os olhos abertos, veja. Quem tem os ouvidos abertos, ouça. Preste atenção o que põe dentro da sua casa. Vai fazendo também que, como dizia o consumismo, os pobres queiram ter tudo e se endividem. E as famílias briguem pelo endividamento. E as famílias passem fome, passem necessidade. Vai fazendo com que os ricos queiram ter cada vez mais. E vai fazendo com que vão ressurgindo em nossas ruas os irmãos e irmãs que nada têm, porque não podem consumir numa sociedade consumista. E então eles comem os restos das nossas comidas nas lixeiras. Eles catam o resto de nossas coisas nas lixeiras. É o aviltamento, é a palavra mais bela para isso. Aviltamento, a destruição do gênero humano. O inimigo do gênero humano vai dando forma, jeito, cor e sabor para que nós mesmos nos destruamos, para que nós mesmos, em nome de nossa comodidade, da nossa promoção, do nosso ter e querer, sejamos ou pensemos que somos donos da nossa vida. E se, portanto, eu me considero rei e dono da minha vida, eu tenho direito de destruir quem me impede. E por isso mato o inocente no ventre, mato o outro por qualquer coisa, por um celular, por um cigarro, por um par de tênis. E as pessoas dizem, assustadas, ainda não sei porque as pessoas se assustam. Creio que muitas vezes aqueles que se dizem assustados com tudo isso não querem abrir os olhos para ver, não querem abrir os ouvidos para ouvir. Estão anestesiados e dizem assustadas: veja bem, a vida humana não vale nada. Claro que não vale nada. Numa sociedade em que não deixa Cristo Rei reinar,
nós queremos reinar, nós queremos ser os reis, nós queremos impor a lei do mais forte, que nega até aquele que nada tem, o resto que nós despejamos nas lixeiras. Este é o reino que o Senhor trouxe para nós, reino de paz, de felicidade, reino da vida eterna, reino no qual os irmãos deveriam viver realmente como irmãos, porque somos todos filhos do mesmo Pai e não nos reconhecemos como irmãos. Nós não nos reconhecemos como irmãos. E ainda ouvimos o canto do demônio, que quer nos dividir por raças, por cores, por dinheiro, e que incita revoltas em toda parte, para que o próprio gênero humano se destrua. O Senhor reina apesar de nós. Ele reina sentado à direita do Pai, e Ele veio nos trazer o reino que Ele vai entregar ao Pai no final dos tempos. E então ouvimos São Paulo dizer na carta aos Coríntios: é necessário que Cristo reine, e nós, como cristãos, devemos já implantar aqui na terra o reino de Cristo. Quando nós não ajudamos Cristo a implantar o seu reino já aqui na terra, rumo ao reino definitivo no céu, podemos ter certeza, não seremos dignos de entrar no reino do céu. E então, São Paulo diz: é preciso que Cristo reine, porque o Pai lhe deu este reino. E Ele vai reinar e vai colocar todos os seus inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo, a morte. No fim dos tempos, o Senhor destruirá a morte, depois de haver destruído todas as coisas, para então levar para si aqueles que aqui na terra já procuraram viver e implantar o seu reino. É o que ouvimos no Santo Evangelho de hoje, a separação entre as ovelhas e os cabritos. Todos somos ovelhas para o Senhor, mas muitas vezes nos comportamos como cabritos, inquietos e destrutivos. E então o Senhor coloca o critério para entrarmos no reino dos céus. Estava com fome e me destes de comer, sede e me destes de beber, nu e me vestiste, doente e cuidaste de mim, na prisão e foste me visitar. Cada vez que nós fazemos isto aos menores deste mundo, é a Cristo que o fazemos. É por isso que tantos santos e santas entenderam que a caridade não é uma palavra bonita, que o amor não é uma palavra bonita, se não é posto em prática, é conversa fiada. Ou como São Paulo nos ensina, não adianta dizer que tem fé se não tem obras. É pelas obras que seremos julgados. E as obras, embora não acrescentam nenhum mérito a nós, estas obras são pesadas no dia do nosso juízo. Mas mais pesado ainda é a falta de obras. Quantas vezes nós ouvimos cristãos dizendo: esta injustiça que está acontecendo não é comigo. Este irmão que passa fome não é comigo. Este irmão que sofre não é comigo. Continue assim. E quando fores te apresentar diante do Senhor e dizer: Senhor, onde é que está o meu lugar? Ele vai dizer: aqui não há lugar para ti. Teu lugar não é aqui. Teu lugar é com aqueles que não me deram de comer, não me deram de beber, não me vestiram, não me cuidaram, não me visitaram, não me levaram uma palavra de consolo. Teu lugar é com aqueles, no lugar do castigo eterno. E aí vem esta belíssima união entre o amor ao Senhor e amor ao próximo. É muito fácil
amar o próximo que nos ama. Mas o Senhor nos pede mais: amar o inimigo, rezar por ele, fazer todo o bem a ele. Ou, como muito, digo de forma bem clara, espertamente nos ensina São Paulo, é justamente aos inimigos que devemos fazer todo o bem. Por quê? Para que seja colocado um braseiro sobre a cabeça dele, ao ver que nós não pagamos o mal com o mal, e que nós procuramos fazer o bem a ele. Cuidemos deste verbo, procurar. Muitas vezes, quando se pergunta sobre a caridade, as pessoas dizem: quando eu tenho, eu procuro fazer. Nós não fomos chamados a quando ter, procurar fazer. A palavra procurar quer dizer buscar fazer. O verdadeiro cristão, ele é inquieto, ele não é acomodado. Ele está todo o tempo procurando, na linguagem bem popular, sarna para se coçar. Trabalho para fazer por seus irmãos. O cristão que quer realmente entrar no reino dos céus, ele não se contenta com a missa dominical, que é necessária, mas ele não se contenta. Ele está sempre ativo, procurando o que fazer pelos outros, não por si. E então ele sabe que ganhará a vida eterna. Notemos como na profecia de Ezequiel o Senhor diz que vai procurar as suas ovelhas. Ele não vai mandar procurar, ele vai procurar as suas ovelhas. Eu mesmo, diz o Senhor, vou buscar as minhas ovelhas. Eu mesmo vou tomar conta delas. Eu mesmo vou dividi-las entre ovelhas e cabritos, carneiros e bodes. Eu mesmo, não outro. Eu mesmo, diz o Senhor, vou procurar a ovelha perdida, reconduzir a extraviada, enfaixar a de perna quebrada, fortalecer a doente e vigiar a ovelha gorda e forte, para que também esta não se perca. É o Senhor mesmo que é o nosso pastor, é Ele que nos conduz, e é Ele que pode dizer: eu estou aqui, não deixarei faltar nada, se vocês não deixarem faltar nada aos menores de meus irmãos. Quanta beleza nesta festa, nesta solenidade de Cristo Rei, podemos contemplar. Diante do mundo e do príncipe do mundo, o demônio, que não quer o reino de Deus e que procura por todas as formas e maneiras destruir os sinais do reino de Deus, não deixemos. Comecemos por deixar o Senhor reinar em nossa vida. Se o Senhor não reinar na vida de cada um de nós, se não for uma opção de cada um de nós, de deixar o Senhor reinar, e não o ego, e não o pecado, e não o ter, e não o parecer, se apenas o Senhor reinar em nossa vida, então a igreja resplandecerá como um todo, em santidade e em serviço a Deus e aos irmãos mais necessitados. Que o Senhor nos ajude a esquecermos-nos de nós, a não reinarmos sobre nós, para que somente Ele reine. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.